E aí, beleza? Eu sou o professor Saulo Bezerra e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos sobre educação física no Enem. Esse é o nosso terceiro vídeo comentando questões que já caíram no Enem. Se você não assistiu os dois primeiros ainda, assiste aí. Vou colocar aqui nos cards na descrição. Ou você pode também acessar meu site, esse que você está vendo aqui do lado. Acessando ele, você vai lá na aba Aulas e lá vai ter um espaço referente a Enem. E clicando lá você vai ter acesso a todo o conteúdo sobre o Enem. Beleza? Então vamos lá, vamos ver essas questões. Bom, como eu falei nos últimos vídeos, aquelas questões lá que eu passei eram questões que eu já tinha, um material que eu já tinha preparado, então elas são um pouquinho mais antigas, mas não tão antigas também, né? O estudo delas também é válido. Então, agora eu comecei a pegar questões de 2017 para frente, beleza? Então eu peguei as questões de 2017 até a última realização do Enem. Bom, as questões que eu trouxe hoje são questões que foram aplicadas no Enem de 2017 nas duas aplicações, porque geralmente tem duas aplicações de Enem por ano, para você que não sabe. Então em 2017 também houve duas aplicações do Enem e eu peguei as questões de educação física que foram cobradas nesse ano, beleza? Então vamos lá para a primeira questão. Bom, você já sabe como é que funciona. Você tem que pausar o vídeo e resolver a questão sozinho. Não deixa sem resolver, porque se você ficar só assistindo o vídeo ou corrigindo, isso aqui não vai valer de nada para você, não vai agregar nada para você. Você tem que pegar a questão, resolver. Mesmo que você não saiba a resposta, você marca alguma alternativa. Marca, nem que seja no chute, você marca uma alternativa. E depois você solta o vídeo para ver minha explicação. Assim você vai melhorando sua capacidade de resolver questões. Se você quiser, você pode baixar esse slide também. Eu vou colocar o link aqui na descrição para você baixar, se quer achar melhor de ler. Então pausa aí. E agora vamos para a explicação dessa questão. Bom, em primeiro lugar fica aquela dúvida. Essa questão é de educação física? É de português? Bom, no Enem, eles misturam muito as coisas, então às vezes fica um pouquinho difícil você dizer isso aqui é de educação física, isso aqui é de português, é de artes. Muitas vezes está misturado os conteúdos. Eu pessoalmente não considero isso aqui uma questão de educação física. Para mim, isso é uma questão de português, porque é simplesmente interpretação textual. A questão não cobra nenhum conhecimento prévio de você. Ela dá um texto e cobra a sua interpretação dele. Pronto. Para mim isso não é uma questão de educação física. No Enem existem questões que são realmente de educação física. São questões que cobram um conhecimento prévio de você. Mas são poucas, para falar a verdade. A maioria das questões que caem no Enem são nesse estilo aqui. É um texto que o assunto é assunto de educação física, mas é simplesmente uma questão de interpretação textual. Porém, como eu falei para você, como as questões do Enem às vezes são muito dúbias, às vezes não dá para você dizer essa aqui é de português, essa aqui é de educação física, às vezes é um pouquinho complicado de dizer isso, então por via das dúvidas, eu coloquei essas questões aqui na minha aula. São questões que eu não considero de educação física, eu considero de português, mas tem gente que considera de educação física. Então, por via das dúvidas, eu coloquei aqui. E de qualquer forma, se você está estudando por Enem, não importa. Isso aqui vai ajudar você, né? Então, vamos lá. Bora para a questão. A ascensão social por meio do esporte mexe com o imaginário das pessoas, pois em poucos anos um adolescente pode se tornar milionário caso tenha um bom desempenho esportivo. Muitos meninos de famílias pobres jogam com o objetivo de conseguir dinheiro para oferecer uma boa qualidade de vida à família. Isso aproximou mais ainda o futebol das camadas mais pobres da sociedade, tornando-o cada vez mais popular. Acontece que esses jovens sonham com a fama e dinheiro, enxergando no futebol o único caminho possível para o sucesso. No entanto, veja bem, sempre que a gente vai ler um texto desse aqui, como eu já falei para você nos vídeos anteriores, o Enem é uma prova extensa, então você não pode perder tempo lendo e relendo um texto várias vezes. Então o ideal é você ler um texto com a sua caneta na mão
já lendo e grifando os pontos importantes, para depois, na hora de você ver as alternativas, você não ter que ler o texto todo de novo. Então, ó, expressões como no entanto, entretanto, apesar de que, apesar disso, essas expressões, elas já indicam ideias importantes no texto. Então já grifa, já preste atenção quando você vê esse tipo de coisa. Então vamos lá, ó. No entanto, eles não sabem da grande dificuldade que existe no início dessa jornada, em que a minoria alcança a carreira profissional. Esses garotos abandonam a escola pela ilusão de vencer no futebol, a qual a maioria sucumbe. O caminho até o profissionalismo acontece por meio de um longo processo seletivo que os jovens têm de percorrer. Caso não seja selecionado, esse atleta poderá ter que abandonar a carreira involuntariamente por falta de uma equipe que o acolha. Alguns podem acabar em subempregos à margem da sociedade ou até mesmo em vícios decorrentes desse fracasso e dessa desilusão. Isso acontece porque, ó, tá vendo outra expressão aqui que mostra que aqui é uma parte importante do texto. Ele aqui vem dizer uma causa, ó. Isso acontece porque, então já dobra sua atenção, né? No auge de sua formação escolar e na condição juvenil de desenvolvimento, eles não se preparam e não são devidamente orientados para buscar alternativas de experiências mais amplas de ocupação fora e além do futebol. Beleza? Então pega essa dica, ó. Vai lendo o texto, já vai grifando os pontos importantes. Preste atenção nessas expressões que já indicam para você qual é a parte importante do texto. Então vamos lá. Ao abordar o fato de no Brasil muitos jovens depositarem suas esperanças de futuro no futebol, o texto critica o... Bom, o que é que o texto critica? A. Despreparo dos jogadores de futebol para ajudarem suas famílias a superar a miséria. O texto não fala isso em lugar nenhum. B. Garantia de ascensão social dos jovens pela carreira de jogador de futebol. O texto critica a garantia de ascensão social dos jovens? Não. Ele não faz essa crítica não, né? Critica a falta de investimento dos clubes para que os atletas possam atuar profissionalmente e viver de futebol? Isso é um ponto a se pensar, mas o texto não fala disso. Como eu falei nas aulas passadas também, cuidado para não ler uma alternativa, achar que aquela alternativa faz sentido e marcar. Preste atenção no enunciado da questão. O enunciado dessa questão diz: o texto critica o... Então, o enunciado não está perguntando para você o que é certo e o que é errado. Não, ele está perguntando o que o texto diz. Então, se atenha ao texto, não extrapole o texto. Então, critica o investimento reduzido dos atletas profissionais em sua formação escolar, gerando frustração e desilusão profissional no esporte. Vamos lá, cuidado que essa alternativa, ela parece um pouquinho. Mas veja bem, investimento reduzido dos atletas profissionais em sua formação escolar. Ok, o texto fala disso. Gerando frustração e desilusão profissional no esporte. Não é esse o ponto que o texto traz. O texto não fala de um atleta frustrado, desiludido. Não. O texto fala isso aqui, ó, letra E. Despreocupação dos sujeitos com formação paralela à esportiva, o que está parecido com a D, só que para habilitá-los a atuar em outros setores da vida. Presta atenção aqui que o texto diz isso. Ó. Isso acontece porque no auge de sua formação escolar e na condição juvenil de desenvolvimento, eles não se preparam e não são devidamente orientados para buscar alternativas de experiências mais amplas de ocupação fora do futebol. Tá vendo a diferença entre a letra D e a letra E? A letra D fala de frustração no esporte. Já a letra E fala de outras possibilidades fora do esporte. Então tá aí a diferença. Por isso que não é a letra D, é a letra E. Beleza? Vamos para a próxima questão? Já sabe, pausa o vídeo, resolve e depois solta. Beleza? Então agora vamos resolver.
Apesar de muitas crianças e adolescentes terem a Barbie como exemplo de beleza, um infográfico feito pelo site, esse site aí que você está vendo, comprovou que, caso uma mulher tivesse as medidas da boneca de plástico, ela nem estaria viva. Não é exatamente uma novidade que as proporções da boneca mais famosa do mundo são absurdas para o mundo real. Ativistas que lutam pela construção de uma autoimagem mais saudável, pesquisadores de distúrbios alimentares e pessoas que se preocupam com o impacto da indústria cultural na psique humana apontam há anos a influência de modelos como a Barbie na distorção do corpo feminino. Aí ele dá alguns exemplos. Pescoço. Com um pescoço 2 vezes mais longo e 15 centímetros mais fino do que o de uma mulher, a Barbie seria incapaz de manter a cabeça levantada. Cintura. Com uma cintura de 40 centímetros menor do que sua cabeça, a Barbie da vida real só teria espaço em seu corpo para acomodar metade de um rim e alguns centímetros de intestino. Quadril. O índice que mede a relação entre cintura e quadril da Barbie é de 0,56, o que significa que a medida da sua cintura representa 56% da circunferência do seu quadril. Esse mesmo índice em uma mulher americana média é de 0,8. Beleza, entendemos o texto. Ao abordar as possíveis influências da indústria de brinquedos sobre a representação do corpo feminino, o texto analisa. O que é que o texto analisa? Letra A. A noção de beleza globalizada veiculada pela indústria cultural? Bom, essa é uma questão assim que, se você for pensar bem a fundo mesmo, o texto até que está dizendo isso, de certo modo, né? Mas a gente vai analisar todas as alternativas e ver qual que se encaixa melhor. Veja bem, eu detesto dizer isso. Não, essa aqui é a mais correta. Detesto dizer isso. Mas você que vai fazer Enem, você que talvez futuramente vai fazer concurso, acontece isso. Por quê? Porque às vezes questões são mal elaboradas. Essa aqui nem tanto, essa aqui é uma das menos mal que eu já vi. Já vi questões horríveis de mal elaboradas. Já fiz muitas provas, né, de vestibular, concurso, etc. Já vi questões muito mal elaboradas. E o pior é que nem adianta você fazer um recurso contra a questão que eles não aceitam. Tá totalmente errada a questão, mas você faz um recurso e eles não aceitam. Então não tem muito o que fazer. Você tem que torcer para não cair uma questão mal elaborada na sua prova. E aí é o que a gente vai fazer nessa questão aqui, é ler as alternativas e ver qual vai se encaixar melhor. Porque, como eu falei, se você for pensar bem a fundo, o texto não deixa de estar falando sobre isso, a noção de beleza globalizada veiculada pela indústria cultural. Mas vamos continuar lendo. A influência da mídia para a adoção de um estilo de vida salutar, ou seja, saudável, pelas mulheres? Aqui não, totalmente oposto do texto. Então B não. A letra A a gente deixou em stand-by para a gente ver as outras, né? B, jamais. C. Relação entre a alimentação saudável e o padrão de corpo instituído pela boneca? Nada a ver, o texto não está falando de alimentação saudável. D. Proporcionalidade entre representação do corpo da boneca e a do corpo humano? Aí sim. Essa aqui está diretamente falando o que o texto diz. Beleza? Ó, o texto fala justamente sobre isso, né? A questão das medidas. A proporcionalidade entre a representação da boneca e um corpo real. Pronto, esse é o assunto direto do texto. Como eu falei para você, indiretamente ele está falando da letra A. Mas a letra D é direto, ele está falando diretamente disso. Então não tem nem como você ficar na dúvida aqui. É letra D. Beleza? Mas, como eu falei para você, às vezes acontecem questões mal elaboradas. Essa aqui nem tanto. Essa aqui ainda dá para você saber bem qual é a resposta certa. Apesar de a A dar um pouquinho de dúvida, você lendo com calma você vai ver claramente que a resposta é a letra D. Letra E. Influência mercadológica na construção de uma autoimagem positiva do corpo feminino? Não. Pelo contrário, é uma autoimagem negativa.
Ok, próxima questão, vamos lá. Já sabe, pausa o vídeo, resolve. E agora vamos para a resolução aqui. No esporte participação ou esporte popular, a manifestação ocorre no princípio do prazer lúdico, que tem como finalidade o bem-estar social dos seus praticantes. Lembra que eu falei sobre você já ir lendo o texto e já grifando? O primeiro parágrafo do texto já está falando aqui o que é um esporte participação, a finalidade. Então, só nesse parágrafo eu já iria grifar prazer lúdico e a palavra finalidade. Para quê? Para quando eu for resolver a questão, que voltar já vê ali, ó, finalidade grifado, já fica fácil. Finalidade, o bem-estar social dos seus praticantes. Está associado intimamente com o lazer e o tempo livre. Eu já grifaria aí, lazer e tempo livre. E ocorre em espaços não comprometidos com o tempo e fora das obrigações da vida diária. Tem como propósitos, ó, já grifava propósitos, a descontração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e o relacionamento com as pessoas. Pode-se afirmar que o esporte participação, por ser a dimensão social do esporte, eu já grifaria aí, dimensão social, mais interrelacionada com os caminhos democráticos, já grifaria aí democrático, equilibra o quadro de desigualdades de oportunidade esportiva encontrado na dimensão esporte performance. Enquanto o esporte performance só permite sucesso aos talentos ou àqueles que tiveram condições, o esporte participação favorece o prazer a todos que dele desejarem tomar parte. Beleza, o sentido do esporte participação construído no texto está fundamentalmente presente. Então o texto é simplesmente explicando o que é esporte participação. Então, qual das alternativas mostra um exemplo de esporte participação? Jogos Olímpicos? Lógico que não. Jogos Olímpicos é performance. Competições de esportes individuais? Performance também. Campeonatos oficiais de futebol? Performance. Competições promovidas pelas federações e confederações? Também performance. Modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento dos cidadãos? Bom, a resposta é essa, né? Letra E. Como você pode ver ali no texto, ó, tem como propósito relacionamento com as pessoas, ou seja, o maior engajamento dos cidadãos. Beleza? Acredito que não ficou nenhuma dúvida aqui dessa questão. Beleza? Vamos para a próxima. Pausa. E agora vamos resolver. Fim de semana no parque. É uma letra de uma música. Olha o meu povo nas favelas e vai perceber. Daqui eu vejo uma caranga do ano, toda equipada e o tiozinho guiando. Com seus filhos ao lado estão indo ao parque. Eufóricos brinquedos eletrônicos. Automaticamente eu imagino a molecada lá da área como é que tá. Provavelmente correndo pra lá e pra cá, jogando bola descalços nas ruas de terra. É, brincam do jeito que dá. Olha só aquele clube, que da hora. Olha aquela quadra. Olha aquele campo, olha quanta gente. Tem sorveteria, cinema, piscina quente. Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo para molecada frequentar, nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso. O centro comunitário é um fracasso. A letra da canção apresenta uma realidade social quanto à distribuição distinta dos espaços de lazer, que, letra A, retrata a ausência de opções de lazer para a população de baixa renda por falta de espaço adequado. Olha, sendo bem sincero com você, todo ano, quando passa a prova do Enem, sabe que eu sou professor de educação física no ensino médio, e todo ano, quando passa a prova do Enem, eu pego aquela prova e eu resolvo essas questões. Resolvo mesmo, sem olhar no gabarito. Eu resolvo primeiro todas as questões de educação física, né? Procuro quais são as questões de educação física que tem na prova. Resolvo todas sem olhar no gabarito e depois eu olho o gabarito para ver se eu acertei.
porque eu quero saber se eu estou atualizado nos conteúdos de educação física, né? Se eu não estou errando, porque se eu começar a errar essas questões, eu vejo que o negócio tá errado para mim. E eu nunca erro, eu sempre acerto. Porém, essa questão aqui foi a primeira e única que eu errei até hoje. Sinceramente, eu errei essa questão. Porque eu não vi muito sentido não. Fiquei em dúvida entre duas alternativas. Fiquei em dúvida entre as duas, que pra mim as duas podem estar certas. Vamos ver se você concorda comigo. Veja bem, a letra da canção apresenta uma realidade social quanto à distribuição distinta dos espaços de lazer. Letra A. Retrata a ausência de opções de lazer para a população de baixa renda por falta de espaço adequado. Bom, deixa eu ler logo as três alternativas que eu já eliminei. Letra B. Ressalta a irrelevância das opções de lazer para diferentes classes sociais? Logicamente que não. Pelo contrário, o texto vem falar o contrário, da relevância. C. Expressa o desinteresse das classes sociais menos favorecidas pela atividade de lazer? Pelo contrário, nada a ver. O cara na letra ele está mostrando interesse. Letra E. Aponta para o predomínio do lazer contemplativo nas classes favorecidas economicamente e do prático nas menos favorecidas. O texto não fala nada disso. Então, como você já percebeu, eu fiquei em dúvida entre letra A e letra D. Se você ler a letra A e letra D, faz total sentido com a letra da música, as duas. Letra A. Retrata a ausência de opções de lazer para a população de baixa renda por falta de espaço adequado. A letra da música fala justamente disso, de falta de espaço adequado. Só que a música não deixa claro se é uma questão de renda. Ela não deixa explícito. A letra fala de dois bairros, um melhor com opções e outro que não tem opções. Só que a letra não deixa explícito que esse bairro que não tem opções é mais pobre do que o outro bairro que tem opções. Só que a gente infere isso, né? A gente imagina isso, que ele está dizendo justamente isso, que é o bairro pobre, não tem opções, e o bairro melhor tem opções. Porém, a letra não deixa explícita, beleza? Então a letra A fala aí sobre renda. A letra não fala explicitamente sobre renda, só que a gente infere isso. A letra D diz implica condições desiguais de acesso ao lazer pela falta de estrutura. Ok, é isso que o texto fala. Investimento em equipamentos. A letra não fala sobre equipamentos. A letra fala sobre infraestrutura, sobre locais. Mas, do mesmo jeito da letra A gente infere que equipamentos também está dentro disso. Então percebe que tanto a letra A como a letra D, as duas fazem sentido, mas ao mesmo tempo as duas alternativas têm uma parte dela que não está explícito na letra. Então eu não soube como escolher entre uma e outra. Para mim eu não vi como escolher entre uma e outra. Tive que chutar 50% de chance, que já é uma chance melhor do que você chutar entre 5, né? Então já é uma coisa boa. Então 50% de chance. A e D. Chutei na letra A e a resposta é a letra D. Mas para mim poderia ser qualquer uma das duas. Ah, Saulo, você quer contestar o gabarito? Sim. Quem faz concurso sabe muito bem que o tempo todo as bancas erram, criam questões mal elaboradas e os candidatos entram com recurso. Só que as bancas hoje em dia dificilmente aceitam recurso. Só se a questão estiver extremamente, indubitavelmente assim, uma coisa assombrosa de errada. Não sendo, dificilmente eles vão assumir. E no Enem, eu nunca nem ouvi falar de alguém entrar com recurso contra a questão do Enem. Nem sei se tem isso. Mas enfim, é como eu falei, o que você pode fazer é torcer para que não caia um negócio desse na sua prova. Beleza? Próxima questão. Pausa, resolve.
E vamos lá. A internet está mudando as relações humanas, diz o senhorzinho aí. E a mulher responde: eu sei, Rodolfo, você me escuta cada vez menos. E ele continua: são quase 2 bilhões de pessoas conectadas. Ou seja, ele não estava falando com ela, ele estava escrevendo uma coisa lá. Escrevendo um artigo. Importante recurso de reflexão e crítica próprio do gênero textual. Esses quadrinhos possibilitam a pensar sobre o papel da tecnologia nas sociedades contemporâneas, pois... Bom, essa questão aqui muita gente pode pensar: isso é de educação física? O que tem a ver? Mas, como eu falei no começo da aula, é difícil eu dizer o que é educação física e o que não é. Eu sei que isso é um assunto que faz parte da educação física. Muitos professores trabalham nesse assunto, eu mesmo trabalho. No meu canal tem 2 videoaulas que tratam sobre esse assunto. Uma é sobre saúde, que eu tenho aí uma videoaula sobre saúde. Dentro do conteúdo de saúde tem a questão da saúde social, e dentro de saúde social totalmente a ver com tecnologia. Outra videoaula é uma videoaula que está explicitamente sobre tecnologia e sedentarismo. Então, tecnologia é um assunto muito em voga na educação física. Beleza? Então, o problema aqui não é um assunto. Para mim, o problema é que é uma questão de interpretação. Mas, como eu estou colocando questões de interpretação, então é uma questão de educação física. Beleza? Pensar sobre o papel da tecnologia nas sociedades contemporâneas, pois indicam a solidão existencial dos usuários das redes sociais virtuais. Bom, não é isso que o quadrinho está dizendo. Critica a superficialidade das relações humanas mantidas pela internet? Também o quadrinho não está falando disso. Retratam a dificuldade de adaptação de pessoas mais velhas às relações virtuais? Pelo contrário, o senhorzinho está adaptado demais. Ironizam o crescimento da conexão virtual, oposto à falta de vínculos reais entre as pessoas. A resposta é essa, e é justamente isso que eu trabalho na minha aula sobre saúde. No meu canal aí tem aula sobre saúde. Beleza? Letra E. Denuncia o enfraquecimento das relações humanas nos mundos virtuais e real contemporâneo? Pelo contrário. Enfraquecimento das reais, não nas virtuais. Ok, próxima questão, vamos lá. Falta só mais essa e outra para a gente terminar essa aula. Então pausa aí, resolve. E agora vamos para a resolução. É uma questão assim um pouquinho embaçada, que eu tive que ler umas 2 ou 3 vezes para conseguir resolver. Porque para mim faltou elementos no texto para deixar clara a resposta. Eu tive que responder essa questão inferindo informação do texto. Eu não vi essas informações explícitas no texto. Tive que resolver deduzindo, né? Inferindo. Não acho isso legal, mas deu para resolver. Vamos lá. Ao longo dos anos 1980, um canal esportivo de televisão fracassou em implantar o basquete como esporte mundial. E uma empresa de materiais esportivos teve que lidar fora do seu programa com um esporte que lhe era estranho. Correndo atrás do prejuízo, ambas corrigiram a rota e vieram a fazer da incorporação do futebol a seu programa um objetivo estratégico alcançado com sucesso. O ajuste do interesse econômico à realidade cultural, no entanto, não deixa de dizer algo sobre ela. É significativo que o mais mundial dos esportes não faça sentido para os Estados Unidos e que os esportes que fazem mais sentido para os Estados Unidos estejam longe de fazer sentido para o mundo. O futebol ofereceu uma curiosa e nada desprezível contraparte simbólica à hegemonia do imaginário norte-americano. De acordo com o texto, em décadas passadas, a dificuldade das empresas norte-americanas indica a influência de um viés cultural e econômico na... Olha só, o próprio enunciado já vem me contradizer aqui. De acordo com o texto, ou seja, de acordo com o que o texto diz, em décadas passadas, a dificuldade das empresas norte-americanas. Eu pergunto, onde raios no texto fala de empresas norte-americanas? Onde é que diz?
Não fala. Ele fala de uma empresa. Ele não diz onde é essa empresa. Agora, como eu falei, por inferência, por dedução, eu imagino o que ele quer dizer. Mas isso é um caminho muito fácil para errar, né? Eu, inclusive na aula passada eu disse, para você procurar não deduzir coisas do texto. Se o enunciado diz de acordo com o texto, é de acordo com o que está no texto. Não deduza. Mas nessa questão eu fui obrigado, porque o texto não deixou explícito. Então vamos lá. De acordo com o texto, em décadas passadas, a dificuldade das empresas norte-americanas indica a influência de um viés cultural e econômico na letra A, popularização do futebol no país frente à concorrência com o basquete? Não. Pelo contrário. O texto fala sobre uma tentativa de popularizar o basquete no mundo, mas o mundo não aceitou bem porque no mundo o que vale é o futebol ao redor do mundo. Já nos Estados Unidos é o contrário. O futebol não tem importância e o basquete é que é grande. Então letra A não. Letra B. Conquista da alta lucratividade por meio do futebol no cenário norte-americano? Pelo contrário, como eu acabei de falar. Lá eles não dão valor ao futebol. C. Implantação do basquete como esporte mundial frente à força cultural do futebol? É justamente isso que o texto diz, né? É significativo que o mais mundial dos esportes não faz sentido para os Estados Unidos, etc, etc, etc. É isso. Como o enunciado está dizendo, a dificuldade das empresas norte-americanas era a implantação do basquete como esporte mundial frente à força cultural que tem um futebol no mundo. Beleza? Letra D diz importância dada por empresas esportivas ao futebol, similar à dada no basquete? Não. É tentativa de fazer com que o futebol transmitido pela TV seja consumido por sua população. O texto não fala isso. Beleza? Então a resposta é a letra C. Ok. Próxima questão, última questão, vamos lá com calma que é a última. Questãozinha legal essa aí. Pausa, resolve. E agora vamos para a explicação. Bom, não vou nem ler o texto. Ele pergunta exemplo de esporte individual em interação com o oponente e, respectivamente, um esporte coletivo em interação com o oponente. Veja bem, um esporte ele pode ser individual ou coletivo, beleza? E ao mesmo tempo ele pode ser com interação com o oponente ou sem interação com o oponente. Então, por dedução lógica aí, você percebe que existem 4 tipos de esporte. Existe o esporte individual com interação, individual sem interação, coletivo com interação e coletivo sem interação. Individual e coletivo é o seguinte, individual é quando você compete sozinho sem ninguém lhe ajudar, sem ter um companheiro lhe ajudando, beleza? Individual. Coletivo é quando você compete juntamente com um companheiro lhe ajudando. Pode ser um ou mais. Pode ser esporte de dupla, pode ser de trio, pode ser de equipe de 5. É um esporte coletivo, beleza? E a questão da interação é se você vai interagir diretamente com o seu oponente. Por exemplo, numa luta, você está interagindo diretamente com o seu oponente. Você está tentando... Entenda assim, você está atrapalhando ele. Diferente de uma corrida. Apesar da corrida você estar correndo contra o adversário, você não está interagindo com ele, você não está atrapalhando ele. Se você triscar nele, é até falta. Porque os dois vão correr sem um interferir no outro, para ver quem chega primeiro. Então, as duas são individual. A luta é individual, mas é com interação. Já a corrida é individual, mas é sem interação, beleza? O mesmo vale para esportes coletivos. O futebol é coletivo com interação, futebol. Já, por exemplo, o nado sincronizado é uma equipe da piscina. Então é um esporte coletivo, mas é sem interação. Uma equipe não interage com outra, beleza? Então, letra A, judô é individual com interação. E futebol americano é coletivo
com interação. Então a resposta é a letra A, beleza? Lançamento de disco é individual sem interação. Polo aquático é coletivo com interação. Remo tanto existe o remo individual como coletivo, mas todos são sem interação. Futebol é coletivo com interação. Badminton é individual com interação. Você pode pensar, oxe, mas um cara fica de um lado ou do outro, eles não se encostam. Sim, mas um está atrapalhando o outro. Estão jogando com a raquete e você joga a raquete tentando fazer com que o outro erre. Então, estão interagindo. Nado sincronizado é coletivo sem interação. Salto em distância é individual sem interação. E basquete é coletivo com interação. Beleza? Bom, então essas eram as questões que eu tinha para passar para vocês hoje. Fica atento ao canal que vai ter mais vídeos, de questões, vai ter vídeos também de aulas mesmo, aulas sem ser resolvendo questões, aula de conteúdo. Se inscreve, deixa o gostei, deixa seu comentário no vídeo também, porque isso ajuda muito a gente, faz com que o canal cresça. O comentário faz muita diferença pro vídeo ter maior visibilidade no YouTube. Isso faz com que o nosso canal cresça e a gente continue produzindo cada vez mais esse conteúdo gratuito que vai ajudar muita gente. Então não custa nada você deixar aqui o seu gostei e o seu comentário. É bem rapidinho e você está dando a sua contribuição. Beleza? Então até o próximo vídeo e valeu!